A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Bom, pegue aí a sua Bíblia e abre ela em Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia você vai abrir na carta aos Hebreus, amém? Você vai abrir o capítulo 11 e o verso 1. Hoje é o terceiro áudio sobre tudo sobre a fé, amém? Está escrito assim em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Nós já me esmiuçamos sobre isso. A fé, ela é muito importante em nossa vida e hoje você vai ver o porquê que você tem que ter fé. Não tendo fé, pode procurar a sua, pode aumentar a sua, porque não pode ficar sem fé, né? Bom, ontem nós lemos João 6, 28 e 29, né, que falava de fazer a obra com fé, de crer naquele que foi enviado, amém? Mas hoje eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, 16. Por quê? Porque ela também é uma arma de defesa. Você sabia disso? A fé também é uma arma de defesa, né? Então, abre aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, 16, que está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Opa, então peraí. Vamos ver se eu entendi? Se a minha fé for fortificada, se ela for boa, eu também posso apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe, o maligno, ele vai lançar ideias, ele vai tentar lançar, ele não pode entrar no seu pensamento, ele não pode modificar seu pensamento, mas ele pode tentar mexê-lo. Como? Ele lança um pensamento. Sabe quando o marido costuma chegar às 6 horas e ele chega às 7? Ele jogou uma seta na sua mente que o marido pode estar fazendo uma coisa errada. Às vezes ele nem fez nada, mas a pessoa está com um pensamento negativo. Ou a pessoa começa a entrar dentro da igreja e começa a achar que ninguém gosta dela, mas é o quê? São setas malignas. Ou a pessoa, antigamente, quando era o velho homem, roubava. De repente ela vê um dinheiro por cima da estante num lugar que ela foi. Ela sente aquele desejo de pegar aquele dinheiro. Sabe o que é isso? É uma tentação, é uma seta maligna. Então, como é que podemos lutar contra isso? Usando a própria fé, para apagar os dardos inflamados. Conforme você tem fé em Cristo, conforme você utiliza a sua fé, aqueles dardos inflamados não têm efeito sobre a sua vida. Então você não consegue cometer aquele pecado porque a fé te protegeu. Amém? Vamos ver mais uma? 1 Tessalonicenses 5:8. Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 8, que diz assim, ó: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. A parte boa para nós aqui é vestindo-nos da couraça da fé. Então você tem que se vestir espiritualmente dessa couraça da fé, que vai proteger o seu coração, para que dele não produza pensamentos negativos. Tá entendendo? Olha que interessante, irmãos, a fé vai te proteger de pensar coisas negativas. Tá vendo? Bom, veja 1 Timóteo 6,12. Vamos lá um pouquinho para frente aqui. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 12 diz assim, olha: milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Bom, milita, continua marchando, continua como um grande e bom soldado, militando nessa milícia da fé. Nós somos guerreiros, somos chamados, irmãos, para pelejar, não para ficar olhando as pessoas, irmãos, como elas andam dentro da igreja ou não andam, como elas são na vida delas ou não são. Nós somos chamados para militar, para ser soldado de Cristo, para guerrear contra o mal. E isso é uma coisa que Deus tem cobrado muito das pessoas, irmãos. Você é um soldado, você não pode ficar desarmado. Você tem que lutar contra as coisas malignas. Você tem que lutar contra os pensamentos, contra as coisas que o diabo tem imposto na sua mente. Mas se você está recebendo essas coisas é porque você está com a mente aberta para o diabo. Você tem que fechar a sua mente e levar ela cativa a Cristo e viver pela fé. Amém até aqui? Vamos lá? Por que a fé é indispensável? Por que você não pode ficar sem fé? Se a sua fé tá baixa demais, sabe quando o celular está descarregando? A gente fala, poxa, tem 10% só.
Você não corre para recarregar? Você vai lá na tomada e desesperadamente quer fazer recarregar o celular porque ele não pode descarregar. Você não fica com medo de perder os seus contatos? É a mesma coisa. Se você não recarregar a sua fé, você perde o contato com Deus. Se você deixar sua fé descarregar, você perde o contato com Deus. Pastor, você está falando besteira? Tô não. Então você vai abrir a sua Bíblia em Hebreus 11:6. 11:6. Você vai ver que eu estou falando que você tem que carregar a sua fé. Não deixe ela descarregada. Hebreus capítulo 11, verso 6 está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que buscam. Quer dizer que se você não tiver fé, é impossível agradá-lo. Você tem que ter fé. Então você tem que procurar exercitar a fé. Senão você não chega a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Não conquista nada. Por quê? Porque não tem fé. Isso é o que nós mais precisamos, né? A fé também traz a justificação. Então nós somos justificados pela fé também, né? Abacuque 2:4. Vamos ver? Velho Testamento, você vai lá juntamente comigo. Abacuque, capítulo 2 e verso 4. 2:4 está escrito assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque está comparando o ímpio e o justo, né? O que não é justo e o que é justo. Então ele está dizendo, tem gente que a alma dele se incha, né? Ele se acha. E ele não é reto em Deus. Ele é falso. Mas o justo vive pela fé. Então, nós somos vivificados ou justificados pela própria fé. A nossa fé traz a justificação. Vamos ver mais um? Romanos 5:1. Lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 5 e verso 1. Olha o que está escrito: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sendo justificados pela fé, nós encontramos a paz. E em quem? Em Deus. Isso é necessário, estar em Deus. Então, irmãos, hoje você está aprendendo mais um pouco sobre a fé, né? Eu vou falar agora aqui alguns versículos que eu quero que você entenda uma coisa muito interessante. Deus, irmãos, ele dá a bênção. Por exemplo, né? Ele faz com que o fruto nasça numa terra, tanto cristão quanto não cristão. Ele abençoa. Só que ser justificado pela fé, aqui ele não vai. Só quem é cristão consegue. Veja aqui que interessante também. Olha só. A bênção pela fé. Mateus 8:13. Em Mateus capítulo 8 e verso 13, diz assim: Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora os seus criados sarou. Então, irmãos, o próprio centurião experimentou pela própria fé. Ele acreditou, ele creu que bastava apenas uma palavra, e aí foi sarado o criado dele, né? Olha que profundo foi isso, irmãos. Essa bênção que ele recebeu não precisou da presença de Cristo, bastou ele acreditar, né? Quantas pessoas tem que ver para crer? Não é verdade? Nós não precisamos disso, irmãos. Nós podemos viver pela fé. Foi o que lemos aí, justificados pela fé. Então nós podemos receber as nossas bênçãos pela fé. Não é necessário você ter que ficar vendo. Eu quero ver, eu quero colocar o dedo na ferida de Jesus para ver se era ele. Não, tá errado. Não é dessa maneira. Vamos ver mais um? Mateus 9:29. Mateus capítulo 9, verso 29 diz assim, ó: Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. 2 cegos teve um encontro com Cristo. 2 cegos. E o que aconteceu? Eles foram curados. Por quê? Segundo a fé. Porque eles creram. Só porque eles creram. A vontade deles era serem curados. E foram, né? Agora, veja mais um exemplo. No verso em Mateus 17:20, veja. Mateus 17:20, irmãos. Está escrito assim. Olha só.
Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então quer dizer, só porque a fé é pequena, muita coisa não acontece. Viu que eu falei que você tem que aumentar a quantidade de fé que você tem? Se você tem uma fé pequena, irmãos, muita coisa não vai acontecer mesmo. Aí vai ficar difícil para você alcançar o que você tanto necessita, né? Olha só, mais um exemplo aqui, Marcos 9:23. Marcos 9:23. Marcos 9:23, que está escrito assim: e Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então quer dizer que se eu posso crer, tudo é possível ao que crer. Então é necessário, irmãos, aumentar a fé mesmo. Eu vou dizer assim, você tem 100%. Quantos por cento de fé você vai ter? Quantos você acha que você tem? Pastor, eu acho que eu devo ter aí uns 30% de fé. Então você não vai alcançar muita coisa, você não tem nem a metade. Tá entendendo? Você não vai ver coisas espirituais. Milagres podem não acontecer na sua vida, porque a porcentagem de fé que você tem é muito pequena. Deus quer que você aumente a sua fé. Só por causa da vossa pouca fé, muita coisa não vai acontecer. Então, se você aumentar a sua fé, você pode muito em seus efeitos. Você pode muita coisa, né? Você viu aí, irmãos, as pessoas conquistam as coisas pela fé. Elas chegam em algum lugar pela fé. Nós lemos aí em Marcos 9:23. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. É necessário crer. Se você não crer, não vai funcionar, irmãos. Não vai chegar a nenhum lugar. Amém? Bom, essa é a mensagem de hoje.